Oi, Renil. Como vai? Tudo Tudo bem, bem? tudo bem, Deodato, tudo bem, boa noite. Boa noite. Você fez o teu mestrado aonde? Fiz o meu mestrado na Unifesp, Deodato, na Universidade Federal de São Paulo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Renil. Você falou para mim que ia de bike para o campus. Você morava aí ou morava mais perto? Não, não, não. Eu andava de bicicleta no período da graduação, né, quando eu Ah, estava fora do Brasil. No aonde? mestrado, Aonde foi sua graduação? eu me graduei na Itália, né? Eu morei 2 anos em Portugal e 8 anos na Itália. Em E que cidade? Em qual cidade da Itália? eu me formei na terceira universidade de Roma. Então, eu me formei em Roma e morei em Roma, né? Onde eu morei mesmo, né? Mas muito tempo, né? Então já deu para passear bastante, deu para ir para todos os O lugares. domínio do italiano ajudou nas tuas pesquisas no mestrado e doutorado? Certamente, na nossa área é uma condição sine qua non saber uma língua, a mais do que a nossa. Você me perguntou sobre o mestrado, né? Sim. Então, Deodato, no mestrado eu trabalhei um diálogo de Platão que se chama Hípias Maior, né? Hípias Maior. E esse diálogo trata do conceito de beleza, né? E isso resultou um livro bastante interessante, que já está esgotado, os meus já vendi todos, está em todas as livrarias aí, Livraria Cultura, Martins Fontes, Como é que é o Amazon, nome do livro? Eu vou colocar na edição aqui para o pessoal comprar. sobre o belo em Platão, um estudo a respeito do Hípias Maior. É, Eu deixei na é, biblioteca lá embaixo, é a senão eu trazia questão, aqui uma cópia. é a questão da estética? Bravíssimo, sim, sim. Não, então, é complicado. Sim, é porque você sabe, Deodato, que dentro do ambiente helênico, do ambiente clássico, a estética nunca se desvincula à ética, né? Então, toda vez que falamos de estética, falamos de ética. E toda vez que falamos de ética, de certa maneira, também falamos de estética. Então, eu não posso responder de maneira direta para você se é sobre estética, porque é sobre estética, mas também é sobre ética, porque o conceito de beleza tem essa ambiguidade, digamos assim, entre os gregos, entendeu? Então Posso é sobre jogar, estética, mas também sobre ética. posso jogar uma pimentinha aí? Claro. Ah, ó, tô caprichando a pimentinha, hein? Esse meu gesto aqui é de que tô caprichando a pimentinha. O Platão, na República, ele excluiu da gestão pública, ele, é claro, né? Ele queria que fossem os filósofos, os gestores. Então ele excluiu artistas, cantores, ele excluiu, então, um pouquinho da ética? Sim. Então, primeiro eu acho que talvez teria que, que rever essa pergunta, Deodato, se você me permite, porque o que a própria questão que você colocou inicial, que ele queria os filósofos no poder, já é um problema bastante sério para a gente trabalhar em Platão. Porque a filosofia e poder são algo separados, né? São situações diferentes. A filosofia, fazer filosofia, estudar filosofia, ser filósofo, sempre foi uma profissão de risco, desde o quinto século grego, né? A risco de morte, haja vista Jordano Bruno, que você citou agora, né? Quem estuda Sócrates. filosofia, Sócrates, Jordano Bruno, Anaxágoras, começa com Anaxágoras, né? Não morrendo, mas tendo que fugir da cidade, tendo seus livros queimados, porque era uma pessoa não grata, digamos assim, pelas questões filosóficas, né? Pitágoras. Todos esses, né? Então, todos esses tiveram um certo risco, até Descartes, né? É, então, a filosofia é uma prática que se escreve nas entrelinhas, né? Sempre foi assim, sempre será. Você nunca entende o que acontece diretamente num texto de filosofia, porque o filósofo tem uma coisa que Sócrates criou também, que é a ironia. Então, e o ironista ele dá com uma mão e tira com a outra, sempre, né? Então, o texto filosófico te prende justamente por esse caráter muitas vezes irônico, misterioso, de tá segurando elementos nas entrelinhas, né? Então, isso que você disse do Platão quer os filósofos no poder, talvez faça parte de uma grande ironia platônica, entendeu? Porque se o filósofo tiver o poder, ele não é mais o filósofo, ele é um homem, um político, né? Então, isso já é um problema. Depois,
Não, a ética está completamente ali dentro do ambiente da República, sem dúvida nenhuma. Ética no sentido de uma prática, de prática individual. Sim, sim, sim. Sim, tá tudo na República, né? Apesar que os gregos, Deodato, para os gregos, a identidade vem depois do que do coletivo, né? O grego pensava num coletivo e depois numa identidade. Identidade é um dom social, né? Então, eu só me reconheço porque eu estou inserido num conjunto de pessoas, né? Então, o coletivo vem antes do indivíduo, né? Então, falar em ética também é falar de moral, né? Porque está tudo implicado, né? Do indivíduo e o coletivo, né? Então, sim, o Platão na República, ele não é tão... Então, ele expulsa mesmo, né? Tem todo um plano de... Ele reformula, né, Deodato? Ele não é que ele não gosta de arte, ele não gosta de um determinado tipo de arte, que é a arte do cânone, né, da tradição, né? Então, ele não gosta daquele tipo. Não é que ele não gosta de mito, ele não gosta daquele mito, né? Não é que ele não gosta da música, ele não gosta daquela música, entendeu? Então, porque o Platão é um artista, né? É um trágico, é um comediólogo, é um escritor, exímio escritor, entendeu? Gosta muito de comédia, tem muita comicidade nos textos platônicos, entendeu? Então é o grande filósofo que dissipa familiaridades. E o que tem em Platão ali é uma espécie de prática de selecionar espécies, selecionar coisas, entendeu? Então, não é que o Platão não gosta de mito, ele não gosta de um determinado mito, então ele reformula toda uma... Porque o que tem em Platão é um projeto formativo, é um projeto pedagógico. Então, talvez seria razoável pensarmos que Platão tem um projeto pedagógico de reforma de uma tradição, né? Então, ele teria ali a intenção de reformular toda uma pedagogia, né? Então, não é que ele não gosta daquele, né? Então, ele quer reformar, né? E no começo você fez algumas considerações iniciais ali. Fale um pouquinho sobre as considerações logo no início das suas pesquisas. Tá. Enfim, eu fiz alguns agradecimentos, né? Não, depois dos agradecimentos, algumas considerações ali. Foi quase que um pontapé inicial sobre o que você pretendia, ali no resumo, no avanço ali. Sim. Não, o que eu disse ali, Deodato, é que o Platão ele tem uma espécie, é um grande planeta, né? Um grande planeta. Então, eu disse ali, mais ou menos, que você encontra muitas coisas dentro do corpus platônico, entendeu? Então, você ali encontra tragédias, na medida em que muitas vezes o humano se vê às voltas com o divino, né? Comédias, porque existem muita ironia, né, nas discussões que acontecem, e metafísica, porque as questões se dão sempre no âmbito do transcendente, do imanente. Então, eu comecei a falar no panorama, comecei com um argumento um pouco geral, né? Partindo de uma situação mais macrológica para ir para um micro, né? Então, a minha intenção foi essa, de apresentar Platão no sentido geral. É muito difícil, né, apresentar Platão. Enfim, a gente está diante de né, do primeiro filósofo, digamos assim, né, propriamente dito, né? Eu costumo falar que eu quero te fazer uma pergunta sobre os diálogos, mas eu gosto de fazer uma consideraçãozinha, que eu costumo falar que Sócrates é conhecido, assim, o Sócrates mais conhecido, ele é conhecido pelas lentes do Platão, né? Sim. Eu estava lendo aí recentemente a Apologia de Sócrates. E eu chamei minha mulher, eu tenho isso, viu? Eu estou lendo alguma coisa, eu chamo minha mulher. Mas olha esse cara aqui, o que ele está falando aqui? Eu faço isso. Eu fiz com 3 coisas. Uma com a Apologia de Sócrates, e já te falo por quê. Fiz com Agostinho de Hipona, que eu estava lendo lá, quando ele chamou o Platão de prepotente e ingênuo. Eu falei, olha o que o cara está falando aqui. E depois com o Nietzsche, né? Com o Nietzsche aqui, ó, eu estou lendo aqui o Giordano Bruno, e eu falei, sério, o Giordano Bruno parece que ele fazia filosofia a marteladas.
Ele chutou o pau da barraca da teologia, chutou o pau da barraca da filosofia. Pô, ele fazia filosofia, ele filosofava a marteladas. Eu acho que o Nietzsche se alimentou do Giordano Bruno. E aí ela falou, mas ele não gostava Aí é que eu chamei, ela comentou, quando eu chamei para ver algumas coisas do Sócrates, sobre as lentes do Platão, né? Eu falei, o Sócrates era suicida. Durante toda a defesa dele, ele dominando o diálogo, né? Levando as pessoas, conduzindo ou não a um final. Para mim está claro que ele vai ser condenado aqui. Isso antes de sair o veredito, eu não tinha chegado ao veredito. Esse cara é suicida. Ela falou assim, você está louco falar que o Sócrates era suicida? Mas, assim, são as minhas prosas aqui, só eu e minha mulher, assim, enclausurados aqui, que eu me permito. E a proposta do meu canal é justamente esse bate-papo desse jeito, que está te provocando sorriso, sabe? E, no fundo, tem uma grande seriedade. A minha pergunta para você é sobre os diálogos. Qual é a tua abordagem? E você viu esse lado que pelas lentes do Platão, que Sócrates aparentemente queria, já aos 75 anos, mais ou menos, ele já estava querendo morrer? O que você fala disso? Não, o que acontece, Deodato, ali, que talvez eu acho que é importante a gente ter como uma espécie de premissa, como um discurso de preparação para entrar na apologia de Sócrates, é entender que aquilo é uma invenção, né? Aquilo é uma invenção platônica, né? O Sócrates é o personagem de Platão ali, e ali tem a intenção da construção de um mártir, né? De um herói, né? Então, talvez não ocorra ir na direção de pensar num suicida, porque de Sócrates ali o que resta é a verossimilhança, né? Ele pega elementos do Sócrates histórico, né? E o que poderia ser com base aquilo que se sabe do Sócrates histórico, mas fica só nesse patamar superficial do ponto de vista da fidelidade do que aconteceu ali, né? A apologia já começa com ninguém escuta o discurso dos acusadores, né? Já começa ele se defendendo, né? E ali é uma construção. Só o Platão está usando ali, talvez a gente poderia pensar que o Platão está usando ali o Sócrates como ferramenta, né, para a sua própria intenção de crítica à tradição, né? Na medida que ele fala que Sócrates, põe na boca de Sócrates, Querofonte foi lá para Delfos, né? Um amigo de Querofonte foi para Delfos, voltou e falou que eu era o homem mais sábio, né? Aí ele falou assim, como que eu posso ser mais sábio, né? Eu só sei que a única coisa que eu tenho é uma sabedoria, e a sabedoria humana, que é infinitamente inferior à sabedoria divina, né? E aí o Platão cutuca a tradição quando ele põe na boca de Sócrates a seguinte frase, mas eu fiquei em aporia, porque ao Deus não é lícito mentir, né? Deus não pode estar mentindo. E aí começa a saga socrática, porque é a partir daí que o Sócrates vai para a rua para provar ao Deus que ele não é o mais sábio, entendeu? Só que isso é toda uma estratégia de Platão, porque depois ele vai mostrar que ele era mais sábio mesmo, entendeu? Então, Platão está criticando ali a cultura tradicional na medida que a tradição apresentou sempre deuses mentirosos, né? Deuses mentirosos, deuses adúlteros, bêbados, conspiradores, né? E o Platão acha que aquilo é realmente a base de uma educação, uma má educação, né? O Platão, Deodato, a gente não pode entender que o Platão vive a decadência de tudo, entendeu? O Platão não é Sócrates, talvez um dado histórico que pode dar uma chave de leitura interessante. Sócrates viveu o período de maior esplendor do quinto século grego. Sócrates viveu e frequentava Péricles, Aspásia, Anaxágoras, Arquelau, Eurípides, entendeu? Fídias. Então, ele frequentou tudo. Assim, Alcibíades, né? Ele viveu o auge. Platão, quando começa, digamos assim, a sua carreira, né? A Atenas já perdeu a guerra do Peloponeso, Sócrates já foi morto. Platão esteve numa guerra, né? Não, Platão não. Platão não combateu nenhuma guerra, porque quando Sócrates morre, Platão é jovem.
Platão tem quase 20 anos, algo parecido. Entendeu? Então, o Platão, digamos assim, começa a sua carreira escrevendo filosofia e tudo mais, na total decadência ateniense. Atenas já perdeu a guerra do Peloponeso, já passou por tiranias, Sócrates foi condenado à morte, entendeu? Então, o Platão vive uma decadência, e isso é uma coisa importante para a gente entender, Deodato, quando a gente estuda Platão, talvez, porque a gente entende o pessimismo antropológico que o Platão tem na sua filosofia, entendeu? Platão é um pessimista, né? Não acredita, né, digamos assim, e critica muito, digamos assim, o homem, né? O homem comum, né? Critica muito o homem comum. Então, é possível a gente associar o Platão a um pessimismo antropológico e um pessimismo psicológico, e um pessimismo intelectual também, né? Uma espécie de ceticismo. Não é muito errado a gente associar dinâmicas céticas ao platonismo. Inclusive, uma época da academia platônica foi associada ao ceticismo, justamente por isso, né? Pela impossibilidade de conhecer as ideias maiores. Entendeu? Eu vou fazer uma pergunta agora que vai ser quase que um parênteses. Em que momento da sua vida você começou a flertar com Platão? Você fala do Platão com um certo encantamento racional, que é interessante. Transborda isso. Quando é que você começou assim, se flertou com ele na sua vida? Com que idade você estava e que você olhou para o Platão? Então, o que aconteceu, Deodato? Aí eu comecei a vir para o Brasil, várias coisas, eu estou encurtando brutalmente a história, mas eu comecei a fazer a graduação em filosofia, eu fui levado pela filosofia devido a Thomas Hobbes, aquele autor inglês, né, moderno, né, sobre aquela obra chamada Leviatã, né? Foi a primeira obra de filosofia que eu peguei na mão e que eu li algumas coisas, né, que me encantei, né? Aí você já estava na Itália. Você já estava na Itália. Estava em Portugal, na verdade, quando eu conheci esse texto do Hobbes. Depois eu entrei para a filosofia e por ter entrado pela porta do Thomas Hobbes, ou seja, da filosofia política, tudo somado, né? Eu quis entender e fazer filosofia política, um currículo de filosofia política, né? Porque na Itália você faz um ano igual para todos e depois você opta por alguns currículos, lógico, epistemológico, estético, político e antigo, né? Você opta, né? E eu optei depois desse ano, né, comum a todos, pelo currículo político, né? Eu comecei a estudar filosofia política. E eu tinha um professor muito famoso, um grande expoente do Partido Comunista Italiano, chama Giacomo Marramal. Giacomo Marramal. Um cara muito famoso, estava sendo na televisão, um cara... E eu me encantei pelas aulas dele e fui seguindo nele, né? Só que ele só dava livros dele para a gente ler. Ele tinha muitos livros, ele só dava livros dele. E eu pensei... Desculpe, Não, porque eu só lia livro dele. E aí eu só lia livro dele. Ele era um comentador de Thomas Hobbes, era um crítico da modernidade. E eu cansei, eu falei assim, eu não quero estudar só o cara, né, meu? Tô aqui, tô estudando só o cara. E aí, enfim, aí eu conheci algumas pessoas que estavam no currículo antigo, e aí eu fui para a filosofia antiga, aí conheci a figura de Sócrates, né? Que sempre é encantador, né? Para todo mundo que chega na filosofia, né? Quase todo mundo... Existem duas paixões de quem estuda filosofia quase sempre. Uma é o Sócrates e o existencialismo, né? Todo mundo gosta de existencialismo, todo mundo gosta de Sócrates. Aí, depois o cara vai... sempre, né? Não tem como. Não tem um que não gosta. Nem o Nietzsche, né? E o Nietzsche. Sem falar o Marx e tal, mas o existencialismo e Sócrates é sempre o primeiro amor de quase todo mundo, né? E eu fui estudar a figura de Sócrates. E aí, a partir do estudo da figura de Sócrates, eu caí no Platão, inevitavelmente, né? E desde então estudo Platão desde o mestrado, né? Desde o mestrado. Agora, me fala uma coisa. Você propõe novas perspectivas de se olhar para o discurso socrático prático hoje e propõe alterações. Fale um pouquinho sobre isso. Então, isso faz parte da entrou para a minha pesquisa, é a minha tese, né? Eu sempre fui adepto da ideia de que uma tese é algo meu, né? É algo da gente, né? Quem faz uma tese deve fazer algo novo, né? Ou pelo menos algo novo é muito difícil também de dizer, né? Do ponto de vista de uma tradição filosófica. Mas quem faz uma tese deve propor talvez uma inflexão, né?
tem que ter um esforço para flexionar um pouco o discurso e propor uma nuance, né? Tem que arriscar, né? Então, eu fiz ali a minha tese com uma tentativa de ressignificar alguns conceitos, né? Dentro da dinâmica do Platão, né? Da dinâmica socrático-platônica. Então, eu peguei os cânones, né, dos estudos socráticos, como Vlásto, Gerantone, esses caras que são importantes, né? São os grandes, né, referências, né, do estudo socrático, e tentei mudar, fazer algumas inflexões conceituais, né? Então, eu peguei a prática socrática, chama elencos, né? Que é uma prática socrática de refutar, né? De refutar o outro. Mas existe toda uma dinâmica estrutural, né, para mostrar o que é essa refutação. Essa refutação não é simplesmente tecer discursos longos, tem que ser discursos breves, rápidos, e uma refutação, né? Então, normalmente o elencos é traduzido como refutação, e eu traduzi como escrutínio, né? Como se fosse uma espécie de escrutínio, né? Uma espécie de escrutinar, né? Escrutínio é um movimento que vem dos animais, né? É aquela coisa que o ratinho faz quando fica em pé sobre duas patas e mexe o nariz para cheirar algo, né? Cheirar um queijo ou cheirar alguma coisa, né? Isso é escrutínio, né? E o meu estudo dos diálogos socráticos, eu vinha vendo que o que acontecia ali mais ou menos com Sócrates era mais ou menos isso, né? Era uma espécie de ficar cutucando, farejando, cheirando uma questão, né? Então, eu já comecei tentando propor isso como uma espécie de escrutínio. Acontece, Deodato. Desculpa, deixa eu te interromper um pouquinho. Claro. Eu já vi muito pesquisador criticar o Sócrates falando que ele não trazia soluções. Ele trazia inquietações e deixava no ar. Como é que você vê isso? Mas isso é um... Deodato, o Sócrates é a própria filosofia. É a própria filosofia. Quando se fala de Sócrates, fala de filosofia, são a mesma coisa. É a mesma coisa. Sócrates é a filosofia. Do mesmo jeito que Descartes é a idade moderna, né? São coisas assim, né? Sócrates é a filosofia. E o papel da filosofia não é trazer soluções, né? O papel da filosofia é dissipar familiaridades, ressignificar, entendeu? A realidade, né? E fomentar senso crítico, né? Autonomia de pensamento, esclarecimento, autonomia de pensamento. E isso não necessariamente é positivo no sentido de determinado e de ter uma solução. Não, é um diálogo. E um diálogo nunca tem solução, porque não são dinâmicas dogmáticas, né? São dinâmicas científicas. Legal. E a ciência, o que caracteriza a ciência é justamente o fato dela não ser final. A ciência é uma via intermediária entre a ignorância e o saber absoluto. A ciência só é ciência porque é rompida, né? Ok. Fecha o parênteses aí com o meu comentário, beleza. Você estava falando? Então, eu estava dizendo que o elenco, essa prática socrática, Deodato, ela sempre, do ponto de vista estrutural, ela implica sempre Sócrates e um interlocutor. Um sujeito A e um sujeito B. Quase sempre é assim. É Sócrates que refuta um outro, né? E esse outro, quase sempre, é um personagem importante, é um tipo importante, um tipo histórico importante. Ou seja, Platão coloca Sócrates conversando com Protágoras, Sócrates conversando com Crítias, Sócrates conversando com Górgias, Sócrates conversando até mesmo com Parmênides, por assim dizer, na medida que a gente está diante de um diálogo lá do Platão, que ele fala do estrangeiro de Eleia, que a gente pensa que é Parmênides, né? Então, esse elenco é desenhado estruturalmente, sempre Sócrates conversando com uma pessoa importante. Esse é o elenco canônico, tradicional. Só que eu comecei a notar que esses diálogos, os dois que eu estudei, que no caso é o Laques e o Carmides, são diálogos que têm público assistindo essa performance. E eu comecei a tentar propor uma interpretação de, digamos assim, dilatar essa estrutura elênctica socrática, de um sujeito A para um sujeito B, na medida que tem gente assistindo. Então, existe sujeito C, sujeito D, sujeito E, sujeito F, naquela dinâmica dramática. Então, eu comecei a pensar que o elencos
Esse sujeito B que conversa com Sócrates é só um instrumento de repercussão, né, da mensagem socrática, porque o que importa não é a persuadir um importante personagem, mas que o público, o sujeito D, E, F, G, H, I, J, L, perceba que a mensagem socrática é mais importante do que a mensagem do sujeito B, entendeu? Então, eu ampliei um pouco a coisa. E nisso eu chamei de elencos reto, quando Sócrates fala com um, o que eu estou fazendo com você aqui, e elencos oblíquo, né? Onde tem um efeito refratário. Isso que a gente está fazendo aqui, Deodato. A gente está fazendo algo que vão ouvir e vão ver. Né? É como se eu não tivesse que me apresentar para você. Na verdade, eu estou me apresentando para os outros. Você só é um meio, né, que a minha ideia vai repercutir através de você e vai respingar nos outros que estão ouvindo. É essa dinâmica, é esse novo desenho, ou esse novo para mim, na verdade, né, é esse desenho que eu sugeri na minha tese de doutorado, entendeu? Que uma tentativa de ampliar a percepção quando quando estamos diante de um diálogo socrático. Uma ressignificação do público, ou seja, eu valorizo os ocultos, os que não se vê, os sem cara. Porque no diálogo a gente tem eu e você aqui. Eu aqui e você aí. Mas existem muitas outras caras que a gente não sabe, que vai ver e que vai ouvir isso. Rineu, o teu doutorado foi uma extensão do mestrado? Não. Foi um rompimento, seja institucional, porque eu saí de uma instituição e fui para outra, e seja também de tema. Fiquei no mesmo autor, mas peguei outro tema. Tá. No futuro, se você aceitar, já deixo aqui o convite, a gente volta a conversar, prosear, questão de prosa. Tá, você estava falando ali, você estava respondendo aí sobre as tuas visões sobre os diálogos. Só isso aí, já claramente você trouxe uma ousadia muito interessante. Isso teve alguma repercussão lá fora, cara? Não, porque, Deodato, eu terminei o doutorado e já comecei, meu filho era muito pequeno, e eu já fui logo sugado por outras coisas, outras questões. A gente carrega essa salma, a gente carrega esse corpo durante mais de 4 anos, né? Então a gente não aguenta mais aquilo, né? Quando termina aquele negócio, você, entendeu? Então eu joguei aquilo no mar, entendeu? E não queria mais saber daquilo, entendeu? Então eu deixei. Inclusive, eu quero te agradecer muito por essa oportunidade de estar retomando a minha tese, que faz 2 anos e pouco, entendeu? Então, eu não tive tempo de retomar, né? Então, eu quero retomar porque eu não transformei nem em artigos ainda, entendeu? Muitas pessoas pedem, faz um artigo disso, né? Isso é legal, mas eu não tive tempo ainda, porque nasceu o Instituto também, então, mas, enfim, eu não tive tempo de trabalhar a tese como eu quero. Mas, enfim, também um filho, tá lá, né? E eu vou retomar. Te agradeço, porque esse seu input que você está me dando para retomar minha tese, que eu gosto muito do meu trabalho. Eu retomei agora para fazer esse trabalho com você aqui, essa entrevista, esse bate-papo, essa prosa, e comecei a ver, que legal, né? O trabalho está legal, cara. Foi aceito por professores importantíssimos na banca, né? Que não ia aceitar só por aceitar, né? Então é uma ousadia, né? Uma ousadia. Fui ousado. Com certeza, você foi bastante ousado. Agora, eu queria perguntar justamente pela conclusão. Você propôs lá no meu voo panorâmico lá, eu vi que você chegou no final com 2 conclusões. Numa delas, você retrata uma experiência prática sobre os diálogos. Eu queria que você falasse das 2 conclusões e da experiência. Então, o que acontece, Deodato? Eu acho que o que eu aprendi, o que eu vi, digamos assim, é que Sócrates, a diferença da filosofia socrática, ou seja, o que é realmente, o que emerge de mais importante na minha leitura da experiência socrática é uma questão prática. Sócrates é um filósofo prático, como diz Cícero, né? Ele foi o primeiro a tirar a filosofia do céu, de uma situação urânica, celeste, e inserir na sapataria, no boteco, na feira, entendeu? Então, ele ativou do ponto de vista prático, né? Um pouco menos teorético, mas mais prático. Eu aprendi isso estudando Sócrates, né? Então, eu quis fazer uma conclusão da minha tese também apresentando e mostrando. Eu tentei teorizar durante todo o trabalho.
E ali no final eu quis mostrar algo um pouco mais prático, revelar a minha experiência prática. As coisas que aconteceram naquele período, entendeu? Daquele percurso, né, de construção. Então eu coloco ali 5 pontos, A, B, C, D e E na primeira, depois na segunda conclusão eu falo um relato de experiência, né? Eu questiono ali quem é o filósofo, por que se filosófica, por que se filosofa, né? Então, eu tentei concluir desse modo um pouco sui generis, né? Porque eu acredito que a ação investigativa, Deodato, é um ato de coragem, né? O que eu aprendo da filosofia é que a filosofia, antes de tudo, é um ato de coragem, né? E eu estou fazendo uma tese de doutorado em filosofia, eu tenho que ser corajoso, né? Então, eu tentei criar uma espécie de harmonia entre o que em grego se diz bios e logos, ou seja, vida e discurso. Eu mostrei uma tese audaciosa, né? E tentei terminar essa tese de maneira diferente, né? do que se termina, né? E tive coragem, e a coragem é um fato, é uma das características importantíssimas dentro do panorama socrático, né? Ok. Coragem. Rineu, a gente está caminhando para o fechamento, mas antes eu queria te perguntar pelo o Instituto Mátema, é isso? Mátema. O Instituto Mátema, fala um pouquinho sobre ele. Quem estiver interessado, como é que faz para te contactar? Explica primeiro o que é o Instituto. Obrigado pela pergunta, obrigado pela oportunidade de estar falando dessa coisa maravilhosa que nasceu ano passado, que é o Instituto Mátema, uma coisa que vem fornecendo beleza aí para muita gente mesmo, sabe? Muitos cursos belos, temas maravilhosos, professores preparados, entendeu? Entrando aí na casa, nos escritórios aí de muita gente pelo Brasil e pelo mundo, né? Porque tem gente no Moçambique, Portugal, Estados Unidos, Argentina. É tudo via EAD. Isso. Então, o que acontece? Ano passado, quando começou essa situação toda dessa pandemia, todo mundo foi jogado numa depressão profunda. Ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Há exatos 1 ano, na verdade, né? É bonito estar aqui com você agora, que faz 1 ano, né? Podendo aqui no seu palco falar sobre o Instituto que nasceu naquele período, né? Eu não sabia o que fazer, perdi a sala de aula, como muitos professores. Isso para a gente é a morte, é o fim, né? É uma morte, né? Um jeito de morrer, deixar a sala de aula. Eu dou aula para 100 pessoas, né? No curso de psicologia, entendeu? Então, deixar a sala de aula, enfim, sair da faculdade, caminhar até o carro, ir para casa, entrar na sala de aula, todo mundo ali no corredor esperando você chegar para abrir a porta da sala. Aquele momento que antecipa o começo da aula, que é lindíssimo, entendeu? Todo mundo sentando, você arrumando ali os livros, você falando uma coisa para quebrar o gelo, até o vamos começar, pessoal, é tudo belo. Até o vamos começar é belo, e quando começa também é belo, e quando termina também é belo. Então, a gente perdeu isso, os professores, né? Isso foi terrível, né? Então, eu não sabia o que fazer. Como eu tenho muitos cursos, sou professor há muitos anos, eu falei, vou fazer já que eu estou no EAD, né? Estou trabalhando assim, por que não oferecer esses cursos que eu tenho, né? E eu chamei uma pessoa que foi minha aluna na época, né? E eu falei, você topa me ajudar? Porque eu sou uma negação com essa questão de internet, né? Eu não sei muito bem. Estou aprendendo, né? Então, ela falou, top. Aí a gente lançou um curso do Fedro, de Platão, sobre o Fedro, Diálogo Fedro. Foi um sucesso, mais de 80 pessoas, né? Aí eu fiz um curso sobre a República de Platão, que é um texto que eu leio há muitos anos e tenho vários estudos sobre a República, né, de Platão. Inclusive, fico à disposição, se você um dia quiser bater um papo, prosear sobre a República, sobre a alegoria da caverna, sobre os mitos. Vou fazer uma outra proposta para você, no ar aqui, ó. Eu vou deixar no ar. A gente gravar vídeos mais curtos, especificamente sobre cada um dos cursos que você tem. Vai ser um prazer te abrir essas portas de divulgação e trazer também aí a oportunidade de conversar, bater papo mais algumas vezes com você. Fique à vontade para fechar as portas ou para abrir. Fique à vontade. Não, as portas eu deixo, nunca são fechadas, elas ficam sempre abertas. Na minha casa, as portas nunca, desde pequeno, o portão nunca foi trancado, né? Cresci numa casa onde não se trancava o portão, não. E assim que eu aprendi a viver. Isso. Então, você só não é melhor. Vem cá, desculpe. Você só não é melhor porque não nasceu no interior de Minas. Viu? Isso aí é o interior de Minas, direitinho.
Então, Deodato, o que acontece? Aí eu criei o Instituto, lancei um curso sobre o Fedro, sobre a República, um sucesso incrível, né? Eu falava assim, pô, mas você acha que a gente vai conseguir uns 8? Se eu conseguir uns 8, né? Ela chama Bárbara, a menina, né, a moça? Falei, Bárbara, você acha que a gente consegue uns 8, umas 8 pessoas, né? E aí foi 75, entendeu? 75 pessoas. E aí a gente começou a pensar, né? Aí foi naquele momento que eu deixei de ser só um professor e virei uma espécie de empresário, porque eu criei uma startup, né? Sim. E aí vem toda uma implicações que eu não conheço, né? Mexer com inscrições, certificados, né? Estrutura, né? Luz, microfone, coisas assim, né? Que precisam, né? Sim. E aí eu fui aprendendo, estou aprendendo cada vez mais, né? Aprendendo sempre, né? Essas coisas. E aí eu falei, bom, o que eu vou fazer? É melhor eu fazer um curso de baixo custo, né? Do que ter muita gente, porque eu sou um cara que gosta de muita gente, né? Gosto de estar sempre no meio de muita gente, conversar com muita gente, né? Do que ter menos, né? Então, ao invés de fazer cursos cobrando... Uma pessoa que entra no Matema, Deodato, e está 3 minutos ali, ela já percebe que fez um bom negócio, entendeu? Ela já percebe que fez um bom negócio nesse sentido, porque ela fala, não paguei nada, né? O que eu estou aqui pagaria 4 vezes mais, né? Só que se eu cobrasse 4 vezes mais, eu teria 12, 15, 18. Então, a gente faz preços baratíssimos, coisa de R$ 120, coisas assim, cursos inteiros de um mês e meio, 2 meses, 130, 140, 110, né? E a gente tem 80, 87, 90 pessoas, entendeu? Do Maranhão, eu falo aqui do ABC para Belém do Pará, entendeu? Para Manaus, para Moçambique, para Maputo, para o Algarve, no sul de Portugal, entendeu? Para Buenos Aires, entendeu? Para Colômbia, para Recife, para Paraná, para Campinas, para Jundiaí, para Valinhos, para Santo André. Então a gente tem 90, 75 pessoas em Goiânia, em Belo Horizonte. Então isso é muito lindo, né? Porque todo mundo gostando muito, né? Os cursos, eu tenho muita sorte, né, Deodato, de ter muitos amigos, né? E amigos bons, né? Eu tenho a sorte dupla, né? De ter amigos e amigos bons. Então, eu estou agora chamando, a coisa cresceu muito, e eu não estou conseguindo dar conta de dar só eu aula, né? Então, eu estou começando a poder convidar os meus colegas, né? Então, agora vem gente do doutorado, recém-doutores como eu, né? Gente que se formou no doutorado há 3 anos, 2, né? 1 ano, 6 meses, né? São doutores, né? E podem trabalhar, receber para isso, né? Legal. E estão gostando demais. Então, Deodato, como que a pessoa faz para se inscrever? A gente tem artes, redes sociais, no Instagram, no Facebook, né? E vídeos, entendeu? E isso roda por redes sociais, né? Na ANPOF, né? Que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, também é nossa parceira, né? A gente conseguiu ser parceiro deles, então eles fazem publicidade nos nossos cursos. E, enfim, vocês aí que estão ouvindo vão ver em algum momento esse peão do Instituto Matema. E se vocês visualizarem esse peão, venham, porque vai valer muito a pena. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dos cursos. Legal. Renil, eu quero te agradecer pela disponibilidade, por separar um tempinho para prosear com o Deodato e dá uma olhada na tua agenda futura aí. Mês de maio está praticamente lotado a minha agenda de entrevistas, mas vê aí quais são os dias que você tem. Manda para mim um recadinho aqui no WhatsApp sobre os cursos e a gente vai montar uma agenda de prosa sobre cada um dos cursos. Tá bom? Tudo bem. Um abração, muito obrigado. Eu que agradeço, Deodato. Pô, você está aí trabalhando, fazendo um trabalho bonito, eu já vi algumas entrevistas suas, é uma conversa leve, tranquila, risonha, né? É belo, bonito, foi bonito estar aqui com você, gostei pra caramba mesmo, agradeço pela essa oportunidade, parabéns pelos seus estudos, não esqueça de estudar o queijo e os vermes, né? Em italiano chama I Formaggi e i Vermi, né? Do Carlo Ginzburg, que é um historiador italiano. Pega esse texto que você vai se divertir. Parabéns pelos seus estudos, parabéns pelo programa.